Depois de criarmos o nosso teste utilizando formulários Google, chegou a hora de avaliar as respostas. Lembrando que, quando nós criamos um teste, nós podemos enviar essas respostas imediatamente após o envio. Nós só não deixamos essa opção ativada porque nós tínhamos perguntas dissertativas que precisam ser avaliadas de forma individual, tá? Estamos falando de avaliações. E tanto para o ambiente educacional, institucional de escolas, como para empresas, isso pode ser feito da mesma forma e deve ser feito da mesma forma, porque nós precisamos avaliar a resposta como um todo, tá? Então, vamos ver como isso funciona. Bom, para que eu consiga avaliar as respostas dos meus alunos ou das pessoas que fizeram o formulário, eu preciso ir até a aba Respostas. Cliquei. Só que agora, ao invés de eu olhar, ao invés de eu olhar as respostas, o resultado geral das respostas, o que que eu posso fazer? Eu preciso avaliar as perguntas individuais. Então, aqui ele já está me dando algumas dicas e tal, mas eu não quero fazer isso nesse momento. Eu não quero avaliar as perguntas individuais, eu quero avaliar alunos e pessoas que fizeram a prova individualmente. Então, eu vou clicar aqui no individual. Aqui nós temos uma coisinha que é o seguinte, o nosso formulário, ele não tinha um campo nome, e ele também não estava coletando automaticamente os usuários de e-mail. Então, nós precisamos criar isso para que a gente saiba de quem é a prova, tá? Então, nesse caso aqui, a prova valia 3 pontos, e aqui, ó, já sabemos aqui, o Google já falou para mim, ó, que essa pergunta está errada, porque a resposta correta é Pedro Álvares Cabral, e não é Dom Pedro I. Então vamos colocar aqui 0, porque ele errou essa pergunta, tá? Aqui, em que ano aconteceu a independência do Brasil, estava correta, e aqui, quem foi Dom Pedro I? Filho de João Pedro II. Isso está errado. Então, já vou colocar aqui 0 também, tá? Porque ele não teve nenhuma pontuação. Uma dica que eu dou para os professores é que quando você tem perguntas dissertativas longas, é interessante que você atribua uma pontuação bem maior para as perguntas dissertativas. Por quê? Se você quer, por exemplo, acreditar 0,25 da nota ou 0,5 da nota, você precisa ter uma pontuação de até 4 pontos para uma pergunta dissertativa. Assim, se o aluno acertou 0,25 da questão, ele tem apenas 1 ponto. Se ele acertou metade da questão, ele tem 2 pontos. Então é importante isso. Assim que eu atribuir toda a pontuação para as perguntas, eu clico em salvar. Então agora ele já está salvo. Então, por exemplo, este aluno aqui tirou apenas 1 de 3, tá? Vamos para a resposta seguinte. Como é que eu faço isso? Clico na setinha aqui e troco o usuário. Vamos para o próximo. Então, olha só. Aqui, o Google considerou, aqui o Google Forms considerou que essa pergunta está errada. Por quê? Porque ele está sem acento. Lembrando que nós não cadastramos a resposta automática justamente por causa disso. Não dá para a gente prever exatamente todos os erros de digitação que vão acontecer. Então, é por isso que para perguntas dissertativas, nós precisamos avaliar essas respostas individualmente. Nesse caso aqui, apesar do erro aqui, a falta do acento do Álvares, a resposta está correta. Então, vou dar aqui 1 ponto. Tá? A próxima aqui ele já acertou, 1 ponto. E aqui quem foi Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, que declarou o Brasil independente às margens do rio Ipiranga. Perfeito, 1 ponto também. Vou clicar em salvar e note agora que este aluno especificamente tem 3 de 3 pontos. Então, para transformar o formulário Google numa prova, você precisa avaliar as respostas, dependendo do tipo de prova que você tem. Se a avaliação é toda feita de múltipla escolha, ela pode ser autocorrigida sozinha, sem você ter que fazer nenhum tipo de intervenção na correção, e automaticamente após o envio da prova, o aluno já tem a nota já aparente ali na tela. Ele pode ver a pontuação que ele tirou naquela prova. Então, isso é uma coisa interessante, a gente deve utilizar esse recurso, porque isso facilita a vida do educador, facilita você que está na empresa, que tem um programa de avaliação, um programa de desenvolvimento profissional, você quer avaliar como seus funcionários estão indo, é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de análise. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.